Muito bem, gente. Agora são 10 horas e 11 minutos. Está na hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista. Oferecimento 001 Despachante, o seu despachante completo. Chame agora mesmo 36220001. Pois bem, nossa convidada de hoje é a Manu Souto. A Manu é especialista em desenvolvimento humano e mentora de propósito. Já capacitou mais de 2.000 profissionais em todo o Brasil. Atua como consultora para grandes empresas e multinacionais. Tem MBA em Business Coaching e pós-graduação em Neurociência Comportamental. É referência em estratégias que unem inteligência emocional e ferramentas de PNL, ajudando pessoas e negócios a alcançarem resultados transformadores. Depois desse breve relato, Manu, desse currículo maravilhoso aqui, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Então, fala de você, do seu trabalho nessa área de desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho do meu trabalho. É engraçado que quando eu pensei em mergulhar nesse universo de desenvolver pessoas, de cuidar de pessoas, eu busquei isso para cuidar de mim mesma. Porque eu acredito que a gente só consegue amar o outro amando a si, a gente só consegue aceitar o outro aceitando a si mesmo. E num momento de turbulência eu precisei estudar sobre o outro. Foi uma inquietude minha, uma busca minha em prol do meu propósito particular para cuidar das pessoas, aprender a desenvolver elas, e foi quando eu descobri a neurociência comportamental e tantas outras ferramentas, tantos vieses que abre aí um leque de como canalizar esse entendimento para o outro. Então, meu trabalho, ele nada mais é do que levar para as pessoas um conhecimento que é necessário e que muitos, talvez, se soubessem, se tivessem acesso, sofreriam muito menos, porque o ser humano ele sofre porque ele não sabe nada de si, né? O primeiro pilar do sofrimento humano é não saber quem ele é. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu caio em várias armadilhas emocionais. E hoje eu posso dizer com carinho, agora estando em São Miguel, que atendo de norte ao sul, né? Eu tenho um filhinho em cada canto do Brasil e cuido, né? Hoje também a gente já tem um mentorado em Portugal, Estados Unidos. Tento levar ao máximo de pessoas esse conhecimento. Bom, Manu, a gente estava conversando e organizando essa entrevista e ela surgiu em alusão, inclusive, ao Setembro Amarelo, né? E a gente fala sobre saúde mental, a gente fala sobre estar bem. Então, eu gostaria de ouvir de você como perceber que a gente não está bem, ou algum amigo, algum familiar, né? Como é que está passando por algum momento difícil? Você falou em sofrimento, autoconhecimento, né? O que você poderia trazer para nós a respeito, Manu? Um dos equívocos, as pessoas elas pensam que depressão ou ansiedade ou adoecimento mental é estar triste em cima de uma cama, né? Tô triste, sem vontade de fazer nada, chorando as pitangas em cima de uma cama. E, na verdade, existem outros sintomas. Eu, por exemplo, eu decidi buscar estudar sobre, porque eu estava vivendo um adoecimento mental. Eu vivi um processo de depressão profundo. Eu tive que passar por esse fogo para poder hoje ajudar pessoas com propriedade, né? Sabendo o que eu estou fazendo e o que eu estou falando, porque eu vivi, eu senti essa dor. E um dos sintomas que eu sentia na época e que ninguém percebia e que hoje a gente passa despercebido nas pessoas é a irritabilidade. A irritabilidade é um sintoma, claro, de depressão, de ansiedade, de adoecimento mental, e a gente não observa, não olha, não dá atenção, dentre tantos outros, né? Sim. A perca de interesse de fazer algumas coisas, o isolamento social. Eu escuto muito pessoas, e isso acontece muito na fase, né, nos idosos, que aqui a gente encontra muito. Sim. Né? Idoso, e acontece muito isso de chegar a um certo ponto da vida e ele se isolar e falar, não, eu sou antissocial, e não existe isso, né? São pessoas que estão passando por um processo de dor, porque nós somos seres completamente sociáveis. A pandemia veio para provar isso. Sim. O isolamento social, ele levou o ser humano a um adoecimento absurdo. A gente aumentou aí, agora, atualmente, né, um dado, nós estamos num ranking de... nunca aconteceu na história esse quantitativo. Em 10 anos, a gente está
numa crescente absurda, mais de 60% de crescimento do adoecimento mental. A gente está aí ocupando um ranking de pessoas de afastamento, né? Então, em 10 anos, hoje, o número que a gente tem é o maior número da história de afastamento por adoecimento mental, de pessoas que buscam aí medicação, tarja preta. Então, isso é bem sério. A gente precisa olhar com mais sensibilidade. Pessoas ao nosso redor estão sofrendo e a gente não está percebendo, né? Porque a gente acredita que a característica única é aquela de sofrer, chorar, ficar em cima de uma cama sem querer tomar banho, sem querer comer. E, na verdade, não é. Tem pessoas que estão muito felizes brincando carnaval e estão adoecidas. Eu perdi um aluno há pouco tempo que brincava carnaval, que ia para bloco, que era a pessoa mais alegre, na verdade, feliz que eu conheci. E ele estava adoecido. Então, é silencioso. A gente precisa dar atenção, enxergar o próximo. E, Manu, a gente percebe que viver melhor é o que muita gente busca, né? Então, diante de tanto sofrimento, a gente gostaria de ter uma vida mais equilibrada. O que a gente pode fazer, assim, de maneira prática, né? Para o nosso dia a dia, para dar uma amenizada nesse estresse que causa muitas vezes a nossa irritabilidade, né? Sim, eu acredito muito no poder da ambiência. Tem um estudo de Stanford, da universidade mais antiga do mundo, que fala sobre isso, né? A inserção das pessoas no ambiente. Pegaram um grupo de pessoas, fizeram um exame lá, ressonância magnética, e depois colocaram esse mesmo grupo de pessoas exposto à reclamação, à fofoca, a conflito. 5 minutinhos numa sala exposto a tudo isso, depois pegaram as mesmas pessoas, passaram novamente pelo exame e, pasmem, houve uma redução do hipocampo, né? O cérebro ele foi afetado fisicamente. Basta 5 minutos exposto à reclamação, à fofoca, à contenda, a conflito, que a gente adoece, que o nosso cérebro ele reduz a parte mais necessária para fazer escolhas, para tomada de decisão. E eu gosto muito de uma reportagem do Dr. Jorge, que é o psiquiatra pós-graduado em Harvard, que ele diz assim: a mesma ciência que criou os antidepressivos também mostra que nossas escolhas ambientais, exercício, alimentação, arte, laços sociais, espiritualidade, pode transformar toda a nossa expressão genética. Então, cai por terra aquilo de que minha avó teve, minha mãe teve, eu também vou ter. Né? 90% das doenças são causadas por nossas escolhas, por nossas decisões. E como é que eu vou tomar decisões assertivas se eu estou num ambiente que não é saudável? Então, acho que o primeiro passo para a gente poder viver uma vida tranquila, feliz, com mais alegria, com mais leveza, é se preocupar na ambiência que eu estou inserido, com quem que eu estou sentando para tomar um café. Aqui é chima, né? Na minha terra é tomar um cafezinho, aqui é tomar um chimarrão. Com quem que eu estou fazendo essa roda de chima, com quem que eu estou conversando, o que aquilo agrega na minha vida, para que lado eu estou indo. As pessoas elas estão num rolê aleatório, né? Sem intencionalidade na vivência. Então, acho que a gente precisa acordar com intenção, dormir com intenção, para a gente poder começar a curar. E automaticamente, se eu me curo, eu também posso curar o outro, né? Pessoas machucadas machucam, pessoas curadas curam. Olha só. E é nesse caminho. É tudo uma troca, quase que uma troca energética, dá para dizer, né? Total. Olha só. Que mensagem, então, para a gente deixar para o pessoal nesse Setembro Amarelo? O que tu diria? Eu sempre falo assim, o Setembro Amarelo ele vem com muita força, mas eu acredito que é uma campanha que deveria ser feita o ano todo, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de crise, de adoecimento mental no Brasil. O Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. A ansiedade é um excesso de futuro. As pessoas ou estão num tempo de futuro ou num tempo de passado, né? Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Mas o estado de presença eu nunca estou. Então, eu acredito que o Setembro Amarelo ele traz para a gente um momento de reflexão, mas a gente poderia estender isso através de atividades, de rotinas,
de coisas que pudessem ser implementadas o ano inteiro, porque é igual tomar banho, né? A gente toma banho todo dia. No inverno eu não tomo, mas deveria. Deveria, mas no inverno aqui eu não estou tomando. Essa é baiana, né? Eu sou pernambucana. A Manu, é o primeiro inverno que tu encarou aqui? Mas o ano passado eu não vivi isso desse ano, né? Inclusive disseram que está chegando a primavera. Para mim continua sendo inverno. A primavera, eu estou esperando ansiosa pelo verão. Mas é isso, é igual banho, tomar todo dia. Então a gente precisa comunicar de forma assertiva todo dia. O engraçado é que as pessoas elas se preocupam mais, as empresas, né, se preocupam mais com a fiscalização da NR1 do que com a implementação dela para a prevenção do adoecimento mental do profissional. E eu não tenho que estar preocupado com a fiscalização, eu tenho que estar preocupado com a implementação de ações assertivas, né, de cuidar das minhas pessoas. O recadinho aqui, a pessoal da empreiteira Hermes, a Giseles, o da Uvir, né? Maravilhosas e necessárias as colocações da Manu. Parabéns. Tem mais aqui, a Silvana lá da Quitol Papelaria diz assim: professora Manu é maravilhosa, uma excelente pessoa, transformou minha vida. Beijos da Silva aqui da Quitol. Vida, me surpreenda, a professora fala. Vida me surpreenda, é verdade, é uma frase minha. Eu não piso no chão fora da cama quando eu acordo sem gritar esse mantra, vida me surpreenda. Estar com vocês é uma grande surpresa da vida para mim. Olha que bacana. Então, olha, ficamos muito felizes aqui com a tua presença, com essas colocações que são importantes aí para o pessoal. E, enfim, né? Conte sempre com a gente, que precisares, quer divulgar teu trabalho, quer falar um pouquinho, é só dar um grito para nós. Aqui é como se diz assim, como se diz no Rio Grande, né? É uma frase gaúcha: o rancho não tem tramela, já que estamos na semana. Você só chegar e entrar, aqui sinta-se em casa. Muito obrigada. Eu encerro com a frase que eu gosto muito de falar, que é: a porta de saída é para dentro. Nós somos a resposta que estamos procurando, né? É a água de dentro que afunda o barco. Então, a porta de saída é para dentro. Você é a resposta. Sempre que tiver em sofrimento, busque dentro. É dentro que está. Nós somos o problema que tentamos resolver no mundo. Eu encerro dizendo isso, porque eu acho que as pessoas procuram muito fora e, na verdade, está tudo dentro. Muito bem, professora Manu Souto, especialista em desenvolvimento humano, mentora de propósito, e que esteve aqui batendo esse papo agradabilíssimo conosco, alusivo também ao nosso Setembro Amarelo. Mais uma vez, obrigado. Esse nosso bate-papo teve